E aí, tudo bem, pessoal? Vamos de novo para outra aulinha da tia Cris? Tá legal de fazer isso. Só não é melhor do que as aulas presenciais, né? Como eu já falei com vocês. Então vamos lá? Retomando conteúdo de história do segundo ano, né? Como vocês sabem, estamos revisando. E começamos na aula passada com o tema África, né? Que forma 1/3 da nossa matriz cultural, né? 1/3 europeia portuguesa, 1/3 africana, 1/3 indígena nativa, tá? Então, estamos trabalhando com a matriz africana da nossa cultura. E hoje nós não vamos falar nem muito do Brasil e África, vamos falar mais de África em si. A gente vai falar hoje dos impactos do tráfico do escravista no continente africano e de como o continente africano foi se configurando a partir desse momento do século XVI, quando começa o tráfico escravista para as Américas. E não só para as Américas, a gente vai ver também que para outras áreas, norte do país, norte do continente, Oriente Médio, vai haver também tráfico de escravos, tá bom? De pessoas escravizadas. Então vamos começar a primeira coisa. África, já falei na aula passada, a África é um continente enorme, provavelmente maior que a América do Sul, se considerar todo o território, tá? Parte das ilhas e tal. Então a África é um continente ocupado por vários países, mais países do que na época da colonização, muitas culturas, centenas, milhares de culturas diferentes ali dentro de um país, centenas de culturas. Então é muito vasto e é culturalmente muito amplo, tá? Linguisticamente, religiosamente, enfim, de culturas muito diversas, tá? Então vamos começar ali pelo século XV, quando os portugueses dominam uma cidade importante, uma ilha importante do norte da África, chamada Ilha de Ceuta. Isso acontece em 1415, quando os portugueses estão começando, já se tornaram uma grande nação burguesa, tá? Portugal é um dos primeiros países da Europa onde a burguesia toma o poder. Ainda uma burguesia ligada à monarquia absolutista, uma questão de nação. Portugal se forma como nação, tem uma revolução burguesa, porém apoiada ainda por uma monarquia absolutista. Então é uma convergência política ali entre burguesia e nobreza, parecida um pouco com o modelo inglês que a gente viu, mas ainda dominada pela nobreza, dominada pelo rei absolutista. Então Portugal começa o país, né, mobilizado por essa nova lógica burguesa do comércio intercontinental, começam as grandes navegações, o investimento do governo português nas grandes navegações. E aí, Portugal, se você olhar no mapa, Portugal e Espanha são muito próximos da África, tá? E só tem o mar Mediterrâneo entre eles, Portugal um pouquinho fora, porque Portugal tem uma costa toda voltada para o Oceano Atlântico, mas realmente é muito próximo. E nessas condições, os portugueses vão começar a ter uma interação comercial muito forte com o continente africano. Só que, a princípio, é realmente só um comércio de mercadorias, de vinho, de cana, de tabaco, de produtos que os africanos produzem, que as nações africanas produzem e que os portugueses compram deles, compram às vezes com dinheiro, às vezes com armas, às vezes com produtos portugueses que não existiam nesses locais da África. Então é um comércio de igual para igual. Africanos entregam mercadoria, portugueses pagam com uma mercadoria também. E esses locais de comércio começam na ilha de Ceuta, onde os portugueses invadem militarmente e tomam para si. Primeira ação é violenta. E depois esse domínio português ele vai se estendendo pelo continente africano. Às vezes com relações comerciais amigáveis, às vezes por imposição, certo?
Então, esse comércio entre a costa atlântica africana e Portugal, ele vai ser meramente de mercadorias durante mais de 100 anos. O que acontece 100 anos depois da invasão de Ceuta por Portugal? Acontece a colonização das Américas. Tá? Então, os espanhóis, né, Cristóvão Colombo trabalhou a serviço da Espanha, então os espanhóis tomam posse do continente americano, sem nem saber o tamanho, mas enfim, tomam posse. Portugal exige uma parte, porque é uma nação poderosa e já está navegando no Oceano Atlântico há muito tempo, né? Então há uma briga política entre Espanha e Portugal vai ficar com uma parte da descoberta do novo continente, né? Para eles era novo, obviamente, o continente estava ali desde sempre, né? Então Portugal ganha no grito mesmo, literalmente Portugal ganha no grito a uma parcela da América que foi, em muitas aspas, né, descoberta pelo Reino da Espanha, por Cristóvão Colombo em nome do Reino da Espanha. E aí, como os portugueses ganham esse território muito maior do que o próprio país Portugal, começa o processo de colonização. Então, eles vão ter o choque com os povos nativos, né, com os indígenas. Eles vão a princípio, os portugueses vão estar em desvantagem nesse choque, porque os indígenas são muito mais numerosos, conhecem muito mais o território, mas à medida que o tempo passa, os portugueses se impõem pela força das armas, que são mais poderosas, que já são armas de fogo, que os indígenas ainda não conhecem, e por conta da guerra biológica, né? Os indígenas vão transmitir algumas doenças para os portugueses, mas os portugueses vão transmitir muito mais doenças para os indígenas e os indígenas vão morrer. Quando não de maneira violenta pela guerra, vão morrer de maneira pela doença trazida pelos portugueses, pelos colonizadores. E esses indígenas, eles também são em grande número escravizados pelos portugueses, tá? Então não é dizer que foram mortos, apenas foram mortos, não. Os que sobreviveram, muitos foram mortos, os que sobreviveram, as tentativas de escravização, a escravização efetiva aconteceu durante todo o tempo da colonização portuguesa no Brasil, tá? Então não foi uma exceção. A escravização de indígenas, sempre que indígenas eram pacificados, eram cristianizados ou que perdiam as batalhas, a escravização vinha a seguir. Bom, e muitos indígenas resistiram, nunca foram escravizados, lutavam, fugiram para o interior, enfim. É um processo que a gente ainda vai chegar, mas vamos voltar aqui na história da África. Então, o continente africano, o norte do continente africano, que era o norte e noroeste do continente africano, que foi a região onde os povos fizeram contato com esses portugueses, com essa burguesia portuguesa comercial, sofreu impactos, primeiro, humanos, né? Se começou porque tinham regiões específicas da onde vinham as pessoas escravizadas. Era na costa do Benin, tudo noroeste da África e centro e noroeste da África, todos como diz, na costa atlântica, onde a África é banhada pelo Oceano Atlântico, a costa do Benin, a região do Congo e a região de Angola. O Congo é um grande rio do centro africano que tem a foz no Oceano Atlântico e em torno do qual viviam vários povos, né, vários reinos, várias tribos, enfim, em torno do rio Congo era uma população muito, muito grande. E na região de Angola, que é uma região assim, onde os portugueses entraram mesmo, como entraram no Brasil, para colonizar. Tanto que Angola até hoje fala a língua portuguesa. A língua portuguesa é a língua oficial de Angola. Embora tenham outras línguas, né, línguas nativas, o tempo todo em paralelo. Tá? Então, essas regiões vão ser muito afetadas, tá? vão ter a redução da população, a população vai ser reduzida, tamanha a quantidade de pessoas que vão ser sequestradas, escravizadas e enviadas para as Américas, tá? A comercialização a forma desse comércio violento, que é da subjugação de pessoas, ela cresce de uma maneira exponencial, isso vira um grande negócio.
Por quê, gente? Vamos explicar por que isso vira... Já era um costume e deixa de ser só um costume e vira um grande negócio. Porque desde os primeiros tempos, os seres humanos, os primeiros não, desde o tempo que surgiram as primeiras civilizações, que um dos resultados das guerras era a escravização do derrotado de guerra. Isso aconteceu na Grécia, isso aconteceu na Roma Antiga, isso aconteceu no Egito Antigo, nas civilizações da Mesopotâmia. Eu acho que a história mais conhecida é da escravidão dos hebreus, por nós, né? A escravidão dos hebreus pelos egípcios. Então, a derrota em guerra do povo, a derrota em guerra gerava a escravidão. E todo povo que ia para a guerra, nesse tempo, já ia sabendo que se sobrevivesse, fosse derrotado, provavelmente seria escravizado. Então isso era muito comum no norte da África também, no norte e nordeste da África. Grandes reinos lutavam entre si, escravizavam quando venciam. Tribos que lutavam entre si e a vencedora escravizava os vencidos. Era uma condição para a guerra até esse momento. No século XVI, quando os portugueses começaram a colonizar o Brasil, houve esse movimento de negociar prisioneiros de guerra africanos. Tá? Então tinha um reino africano que tinha se envolvido numa guerra contra outro povo e tinha prisioneiros de guerra. E aí começou a gerar, não se sabe se foram os africanos que tinham os prisioneiros que ofereceram, não se sabe se foram os traficantes, os burgueses europeus portugueses que tiveram a ideia. O que se sabe é que o comércio que antes era totalmente relacionado a mercadorias se transformou também num comércio de pessoas. Esses prisioneiros de guerra foram trocados com os portugueses por mercadorias. E aí, esses prisioneiros de guerra foram levados para o Brasil e escravizados. E comprados, né? Porque aí, no momento em que eram comercializados, que não era mais só um prisioneiro de guerra, ele virava uma mercadoria. Esse é o grande fundamento dessa história macabra, né? Que é uma história macabra. Mas é o grande fundamento. No momento que eram prisioneiros de guerra, provavelmente seriam escravizados dentro do reino africano que os tinha vencido, se tornou uma mercadoria de troca para o reino africano que os tinha como propriedade por ter vencido a batalha. Então eles são trocados com os portugueses por mercadorias. E se objetifica essas pessoas. Essas pessoas passam a ser objetificadas e transportadas, vendidas como escravos para os fazendeiros portugueses que estavam no Brasil, produzindo cana-de-açúcar, produzindo tabaco, produzindo algodão. Essa mão de obra era levada e vendida para esses fazendeiros. Tá? Esses fazendeiros escravizavam indígenas. Muito, a mão de obra era indígena. Branco nenhum veio para o Brasil para trabalhar. Eles vieram para administrar o trabalho escravo. E aí, como que isso foi se dando? O trabalho indígena, acho que eu já cheguei a falar na outra aula, era mais complicado, porque o indígena conhecia o território, o indígena fugia mais fácil, o indígena não tinha aquele hábito da escravização, então não era uma questão cultural para eles, como era para os africanos. Então, esses indígenas eram muito mais complicados de manter no sistema escravista. Esses africanos que vinham, eles tinham outras questões, além da questão de lidarem com essa noção de escravidão que existia já no continente africano. Eles não falavam as mesmas línguas, eles não conheciam o território brasileiro, o território, né, português na América do Sul, que era o Brasil. Então, eles tinham muito mais dificuldade para resistir ao processo da escravidão. Então, isso foi virando um fator de melhoria, muito entre aspas, dessa mão de obra africana em relação à mão de obra indígena. Isso causou na África, ali naquela região, um boom de novas batalhas entre reinos e tribos africanas. E não era mais uma guerra por disputas internas, já era uma guerra para se fazer prisioneiros, para se vender para os portugueses. Virou um grande comércio dentro da África também.
Então, grandes reinos poderosos escravizavam pessoas, invadiam tribos, não tinha mais nem guerra no final. Invadiam vilas, invadiam tribos e sequestravam as pessoas para poder vendê-las para os portugueses. Então, foi um processo que começava dentro do continente e tinha a consequência de terminar no Brasil, nos Estados Unidos, nos países Cuba, nos países nas colônias que utilizavam mão de obra escrava africana. E isso causou como já falei, uma grande redução populacional naquela região. Muitas pessoas, foram milhões de africanos trazidos para as Américas, escravizados, sequestrados, a maioria, como eu falei, a princípio eram prisioneiros de guerra, depois eram apenas prisioneiros, eram pessoas sequestradas e que eram colocados nos navios e mandados para a América. E como a gente vê que a escravidão não é um problema apenas de cor. No Brasil se tornou uma questão de cor porque os escravizados tinham uma cor da pele diferente dos colonizadores. Dentro da África, vai ser ainda uma questão étnica de povos diferentes, só que um pouco diferente da questão brasileira. Então, no Brasil se estabeleceu brancos dominando a situação, não brancos sendo escravizados. Na África, tinha a mesma condição, só que a diferença racial não era tão diferente, a diferença racial não era tão grande, né? Mas há um processo de escravização do ser humano pelo ser humano. E isso é uma tragédia. Sempre vai ser uma tragédia, independente de quem escraviza quem. Então, a grande questão aí é escravizar outro ser humano, né? Isso com a evolução da civilização, isso vai se tornar um absurdo, né? Porque o direito à vida e à liberdade vai se tornar soberano, então, e a escravidão se tornou ilegal, tá? E é aquilo, gente, antes de se tornar ilegal a escravização de um ser humano por outro, havia uma normalização da questão da escravidão. Então, se considerava normal escravizar, tanto, né, nos continentes onde havia escravidão por guerra, que era a Ásia, a Europa, a África, quanto no Brasil, que não existia escravidão por guerra, os indígenas aqui não trabalhavam com essa noção, mas foi implantada a escravidão do escravo como mercadoria, do escravo vendido e comprado. Então, se normalizou no mundo a noção da escravidão, tanto que hoje a gente chama de tráfico, mas na época era um comércio, porque na cabeça dos comerciantes eles estavam comercializando mercadorias. Uma das primeiras questões é objetificar, né, o escravizado, transformar em objeto, mercadoria. Então, para eles era um comércio. Isso vai, não digo, a partir do século XIX, que aí os direitos humanos, que aí essa noção de cidadania de indivíduo vai crescer, e os interesses ingleses, né, capitalistas pelo novo modelo de trabalho, é que o trabalho escravo vai ser desnormalizado, mas até então era normal. Então, esse é um problema e acabou justificando essa tragédia durante séculos. Foram 300 anos, né? Então, é uma tragédia humana, né, que potencializada entre o século XVI e o século XIX. O Brasil, um dos piores exemplos de escravização no mundo é o Brasil, que é o último país das Américas a abolir a escravidão. O Brasil ele é pressionado pelos outros países a abolir a escravidão desde 1820, mas vai abolir só em 1888, quase no século XX, vai acontecer essa abolição. A economia brasileira era toda carregada por esses escravizados, né? Então, quem trabalhava efetivamente, como a gente viu na aula passada, quem produzia a riqueza eram esses escravizados, né? Então, isso vai se perpetuar no Brasil durante muito tempo. E o que acontece com a imagem do continente africano para o mundo, depois que isso tudo acaba? Né? Se continua preservando uma imagem negativa da África, né? Como um continente de fome, de AIDS, de miséria, de guerras étnicas, guerras tribais, e é uma noção que foi construída pelos europeus que escravizaram africanos. A África é um continente imenso, com centenas, milhares de culturas, grandes reinos, grandes impérios. O Egito, né, o grande Egito das pirâmides dos faraós, é um país africano,
né? Uma civilização africana, os sudaneses são uma civilização anterior à egípcia, paralela à egípcia. Então tem grandes civilizações, então tem uma história parecida com a dos outros continentes, né? Povos tribais, povos reinos, impérios, como na Ásia, como na Europa. Então não tem essa carga de preconceito, ela foi construída durante o período da escravização, porque os europeus brancos, eles precisavam de uma justificativa ideológica para objetificar as pessoas, esses africanos. Então, reduzia-se, né, a humanidade dele. Ah, tá vendo? São sub-humanos, vivem em guerra, vive lutando um contra o outro. O que é uma calúnia, porque eles só aprofundaram as lutas entre eles porque os europeus compravam os prisioneiros de guerra, né? Então, e se manteve essa imagem da África como algo degradado, como um continente, povos degradados. E é totalmente preconceituoso isso. Essa é a visão eurocêntrica. Eurocentrismo é aquela visão criada pelos europeus que colonizavam, que escravizavam pessoas dos outros continentes. Eles criaram a visão de que eles eram um povo de cultura superior, de religião superior. Então eles tinham o direito de dominar outros povos. Desde o século XVI, que os europeus brancos criaram esse mito da superioridade racial e cultural deles. É um mito. Eles criaram isso para justificar a exploração e o domínio de outros povos. Tá? O problema é que a gente preserva isso até hoje. Muita gente acredita nisso até hoje. Tá? Daí vem todos os preconceitos contra a África como continente, como os descendentes de africanos que vivem nos países onde houve escravidão, né? Isso se tornou um problema muito sério. A gente vê no nosso dia a dia, a gente viu nos Estados Unidos no ano passado, a rebelião de pessoas afrodescendentes contra os maus tratos, o preconceito, os abusos, e a gente sabe que no nosso país também é assim, né? Então a gente ainda cultiva esse eurocentrismo como uma maneira de justificar os preconceitos, né? Então tem que prestar muito atenção nisso, porque isso é criado pelos piores motivos que vocês podem imaginar, tá? E é criado, é mito, tá? O papel da historiografia é quebrar esses mitos, é pegar os fatos, o que ocorreu realmente e trazer à luz, para as pessoas desmontarem esses preconceitos, desmontar essas idealizações erradas sobre pessoas, povos e culturas. Tá? Isso em relação aos africanos, isso em relação aos povos asiáticos, isso em relação a outros povos americanos aqui no nosso continente, enfim, que, né, essa noção de inferioridade e superioridade de povos é um mito criado pelo interesse comercial de determinados grupos. Então, tendo isso em vista, você vai desmontando os preconceitos que você tem. Porque, né, os seres humanos são da mesma espécie, são da mesma raça, muito entre aspas, não existe, né, essa coisa de raça, a espécie são da mesma espécie, têm as mesmas capacidades, e o que tem domínio militar, econômico, estratégico sobre o outro, acaba criando mitos de que o outro é inferior. Mas é uma mentira biológica, é uma mentira cultural que a gente não pode cultivar, tá? A gente, inclusive, sobre os africanos, sobre o continente africano, se costuma, os povos de fora da África, considerar que só existem duas etnias que foram importantes, que foram relevantes, que são os bantus e os sudaneses. Dali na região, não sei se vocês lembram do mapa, mas ao norte do continente africano a gente tem o deserto do Saara, imenso, o maior deserto do mundo, e abaixo do deserto, ao sul do Saara, que a gente chama de região subsaariana, tem uma centena de povos e culturas vivendo. E se arbitrou chamá-los apenas de bantus e sudaneses, por conta das matrizes linguísticas, que são duas matrizes linguísticas que dão origem a várias línguas, da mesma forma dão origem a vários povos, né? E se convencionou que a Subsaara existem bantus e sudaneses, ponto. É outra maneira de preconceito. Você dizer que
aqueles lá são todos iguais entre si, é uma das formas mais terríveis de preconceito, igualar o outro, né? Todo que não é igual a mim é igual entre si. Sabe aquela piadinha de que japonês é tudo igual? Chinês é tudo igual? É o auge do preconceito. Tudo que é diferente de mim é igual entre si, é inferior. Né? Então, é uma maneira de se fazer isso com os povos africanos também. Para que eu vou ligar para a diferença entre eles? É tudo igual? Não. Essa é uma maneira. Se fosse ao contrário, alguém estaria dizendo também que você e um peruano são iguais. Não somos. Quem vê a América do Sul de fora pensa o quê? Todos iguais. Inclusive, o que pensam é que a gente fala espanhol aqui, porque todos os países da América do Sul falam espanhol, né? E nós não. Mas quem vê de fora vem no hispânico para a gente. Porque, tudo igual. Essa coisa de olhar para o outro e dizer tudo igual é uma das formas mais baixas de preconceito. Tá? E um outro exemplo que a gente tem aqui no Brasil é sobre a própria questão do descobrimento, né? Que a gente chama de descobrimento. Descobrimento por quê? Né? Sempre existiu a Terra. Descobrimento para quem? Para o colonizador. Para quem vivia aqui, foi invasão. Né? Chegou um povo em barcos grandes e simplesmente chegou e disse: quero suas riquezas, quero sua terra. É descobrimento? Não é descobrimento. E outra, se considerar, essa terra tem 500 anos. Não, o Brasil não tem 500 anos. Isso aqui, antes de ser Brasil, né, como os portugueses chamavam, que inclusive é pejorativo, tá? Brasileiro é pejorativo. Brasileiro é o arrancador de pau-brasil. É o devastador da floresta. Tá? Então, é um nome pejorativo que se deram à terra. Então, antes de ser esse pejorativo Brasil, que os portugueses batizaram, é uma terra de milhares de anos. Estava aqui há milhares de anos. Centenas de povos, centenas de culturas ocuparam. Se imagina que a América é ocupada há 15 mil anos, no mínimo 15 mil anos, por pessoas vindas de outros continentes, enfim, que a gente chama de todos os povos de nativos americanos, né? Então, isso é muito anterior à chegada dos portugueses. Então, isso existia culturas, existia civilizações, existiam povos, existiam pessoas. E a gente considerar Brasil a partir do descobrimento, a partir do 1500, também é uma forma de manter essa noção eurocêntrica do mundo cultural, como se a visão europeia do mundo fosse a única que servisse para todos os povos. Inclusive no sentido da evolução. Se a sociedade brasileira evoluir, vai ser igual a uma França, uma Inglaterra, a uma Alemanha, como se a Europa fosse a referência do mundo. Ou, se você usar Estados Unidos também, vai dar o mesmo. Né? Porque parece que a civilização brasileira tem que chegar no ponto de outras. Não, a civilização brasileira é única. Vai ter o processo evolutivo dela, está tendo o processo evolutivo dela. Né? Não tem que ser comparada a outras. Isso é uma forma de racismo, de autopreconceito. Né? Nós brasileiros temos muito esse autopreconceito. E é uma coisa de se pensar também, de se refletir. Tá? Nós não devemos nada a outros países, nós não temos que nos usar outros lugares como referência, porque cada povo tem sua história. Mesmo a nossa história tendo sido construída na base da violência, como foi, né? Contra indígenas, escravizando africanos, de brancos violentamente cruéis, perversos, que se apropriaram de todas as riquezas produzidas por esses povos. Então, é uma história baseada na violência? É. Dá para mudar isso? Dá para mudar o passado? Não. A gente tem que pensar no projeto de futuro. Queremos que a nossa sociedade baseada na violência continue sendo uma sociedade violenta? Daí vem a nossa reflexão histórica. Desculpem pelo adiantado do tempo, foi muito grande, mas assim, é muita coisa para falar, né? Se eu estivesse na sala de aula, vocês já teriam pedido 50 vezes para ir no banheiro. Mentira, vocês adoram minha aula. Beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau.